E hoje nós vamos trazer um assunto aqui bem, como é que eu posso dizer? Um assunto que provou muitas pessoas, né, Cleiton, ao decorrer desse ano, né? Então a gente pode até chamar esse ano como o ano do batismo do investidor, né? Porque coisas que demoravam até 20 anos para acontecer, nós tivemos tudo isso num único ano, né? Num único ano aconteceu de tudo. E você pode até falar um pouquinho mais sobre o que a gente vai falar hoje, né? Exato. Até para resumir o que você falou, na verdade eu acredito que não aconteceu no único ano, e sim no único mês até, né? No único mês, exatamente. Foi algo que teve uma amplitude que fazia muitos anos, até décadas que nós não víamos, né? Então, podemos considerar que o ano de 2020 foi o ano do batismo de muitos investidores, né? A Bolsa vinha desde 2015 apresentando uma alta bem consistente, né? E isso trouxe novos investidores. Afinal, a Bolsa o que você estava comprando estava subindo, né? Estava chamando a atenção, a empresa pagando bons dividendos e tal. Então, nós tivemos um aumento de 2015 até 2020 gigantesco do número de investidores. Só que ninguém tinha passado por essa prova de fogo, né? De realmente, será que o teu perfil é arrojado mesmo? Porque todo mundo é arrojado para ganhar. Quando você está ganhando dinheiro, tudo é muito fácil, tudo né? Muito bom, né? Agora, quando o jogo vira e a maré fica contra você, cara, aí você vai provar se realmente é aquele teu perfil. E com certeza, muitas pessoas perceberam que não eram arrojadas em março agora de 2020. Tem uma frase que é bem legal, do Warren Buffett, né? Que ele fala, você descobre quem tá nadando pelado quando a maré baixa, né? Exatamente. Então, nós estávamos vivendo uma época de maré alta, né? E tava todo mundo nadando e super tranquilo e confortável. E podemos falar que em março de 2020 a maré baixou, né? Exatamente. E até o porquê disso, né? Da maré baixou é porque em 2019... em fevereiro desse ano, a Bolsa estava ali perto dos 119... Perto não, né? Ela chegou a 119.500 pontos, alguma coisa assim, pontos, né? Então foi a maior alta da história, né? E é por isso que você falou, né? Quando a maré baixa, você vê quem estava nadando pelado, né? E o que aconteceu no mês seguinte, né? Isso foi em fevereiro. Todo mundo estava eufórico, né? Como, a gente citava ali algum investimento, por exemplo, falava de renda fixa, algum título do tesouro, alguma coisa, né? Para as pessoas ter uma reservinha, né? Não, isso aí rende muito pouco, né? A gente ouvia demais essa frase, né? E até só complementando algo para nós comentarmos agora, que eu acho que é o momento mais propício do podcast. Nesse momento que você comentou janeiro, fevereiro, na Bolsa nas altas históricas, os principais jargões do mercado eram: seja 100% renda variável, preço não importa, reserva de oportunidade ou caixa queimar dinheiro, então, e renda fixa não existia mais também, né? E nós sempre defendemos tudo isso, nós falamos, cara, preço importa, não seja 100% renda variável, tenha caixa, e renda fixa é importante para o objetivo de curto prazo. Só que estava se criando essa cultura porque 5 anos não se via uma crise, né? E o pessoal começa a virar um mito, né? Já que, se não tem uma desvalorização há tanto tempo. E foi o que o Eduardo falou, nós recebemos nesse período, podemos falar novembro até fevereiro, março, quando começou a crise, nós fomos muito atacados em falar exatamente nisso, né, Eduardo? Sobre renda fixa e tal, porque o mundo se preparou para alta, né? Mas parece que a galera esqueceu e gostaram dos jargões, né? Que era muito fácil. Você investir, seja 100% renda variável, preço não importa, né? Reserva de oportunidade não existe. Isso aí, é muito fácil investir em renda variável, então, né? Não tem preço, nada. Exatamente, né? As pessoas ignoraram totalmente o risco e só viam a parte do arrojado para ganhar dinheiro, né? As pessoas só viam essa parte. Então, como eu estava falando, que a gente estava ali em 119.500 pontos, as pessoas, tudo que colocava dinheiro na bolsa se valorizava, né, de um dia para o outro, de um mês para o outro, estava tudo mil maravilhas. Quando a gente falava alguma coisa de renda fixa, as pessoas diziam, não, isso daí rende muito pouco, né, o negócio é renda variável, né. Como se renda variável fosse render positivamente para sempre, né? Não tivesse oscilações. Só sobe. As pessoas achavam que oscilar em renda variável era ver uma ação se desvalorizar 1%, 2% num dia. E depois já recuperava, né? Exato, né? E aí, em março desse ano, a gente teve a primeira prova do que é a renda variável, né? Que a renda variável tem sim o risco que muitos estavam ignorando, e nós tivemos aí uma queda de praticamente mais de 40% da nossa bolsa, e ela chegou aí em torno de 63.500 pontos mais ou menos, né? Isso. E aí sim foi que a gente viu que tinha muita pessoa literalmente nadando pelado, né? Isso, muita pessoa que justamente comprou empresas no topo histórico porque acreditava que preço não importava. Todo o capital que tinha estava na bolsa porque seguiu outro jargão, né? 100% renda variável, era bonito falar, eu sou arrojado, sou 100% renda variável. Aí, caramba, você vê teu patrimônio derreter em 50%. No caso de algumas ações, elas passaram a valer 1/3 do que elas valiam, ou seja, caíram mais de 60%. Imagina, é muita coisa. Ainda mais quem tinha empresas na época de aviação e tal, essas empresas derreteram o preço delas, né? Porque tudo se fechou, né? Os aeroportos e tal.
Então, é isso que o Eduardo falou. O mês de março foi o mês do batismo e muitas pessoas fizeram exatamente aquele processo que todo mundo fala para não fazer. E quando você antecipa isso, todo mundo fala, quem que é o louco que vai fazer isso? A pessoa tem que ser muito inexperiente para fazer isso, que é o famoso compra na alta e vende na baixa. E nessa prova de fogo teve muitas pessoas que fizeram exatamente isso. Eles compraram em fevereiro a 119 mil e em março lá, quando a bolsa, no final de março, que a bolsa estava nos 60 e tantos mil pontos, a pessoa foi lá e vendeu porque achou que o patrimônio dela ia a zero. Então, nesse batismo de fogo e nessa, podemos falar assim, baixa da maré, né, que as pessoas nadaram pelado, nós vimos que essas frases fazem sentido. Porque quando as pessoas se desesperam e elas não estão preparadas, elas agem pelo instinto. E o instinto da pessoa é fazer isso. É ver, pô, eu tenho 100 mil aplicados, 10 mil, vamos dar um exemplo aplicado. Esses 10 mil viraram 5, cara, eu prefiro 5 mil no bolso do que perder esses 5 mil. Aí ela vai lá e realiza prejuízo, né? Então, todos esses críticos e céticos, eles provaram e começaram foram colocados à prova. Foram colocados à prova e alguns viram que realmente não eram investidores tão arrojados assim e realmente muitos, quem sabe até alguns que estão ouvindo esse podcast fizeram esse processo. Compraram em janeiro, fevereiro de 2020 e venderam em março, abril, quando a bolsa estava em baixa e fizeram na prática o efeito. Comprar na alta e vender na baixa. E é o que nós alertávamos, por isso que nós falávamos tanto de renda fixa, de ter um balanceamento, né, uma distribuição da carteira, você ter caixa, né? Para quê? Para comprar essas ações que caíram, que passaram a valer 1/3 do valor, é uma oportunidade de compra. Só que para isso tem que ter dinheiro. Se você está 100% renda variável, você nunca vai conseguir. Só que como que você ia... aquele negócio, né? Como que você vai pregar que Jesus Cristo existe no meio de ateus, né? Porque a galera só acreditava que renda variável era o caminho, que 100% renda variável, que preço não importa, que foram jargões colocados no mercado por pessoas que ganhavam com isso, corretores, etc, né? E no final das contas, a maré baixou, a prova de fogo veio e muitos perceberam que não estavam preparados, né, Eduardo? Exatamente isso. E aí a gente entra até num assunto que muitas pessoas não conheciam, né? Apenas talvez tinham ouvido falar, mas não sabiam que aquilo fazia parte de um ciclo do mercado, né? Que esses ciclos acontecem, né? Às vezes demoram décadas, né, para acontecer. Aqui no Brasil tinha acontecido mais recente, né? Nos últimos 4, 5 anos tinha acontecido um último ciclo ali, que tinha acontecido também em 2008, né? A gente teve a crise do subprime nos Estados Unidos, afetou o Brasil. A bolsa teve uma desvalorização aí, acho que mesmo nesse mesmo patamar aí de 60%, 70%, de 40%, 50%. Em 2014, nós tivemos de novo essa desvalorização. Com o impeachment da Dilma, com que teve o impeachment 2015 e tal. da atual presidente da época, né, que era a Dilma. Também teve essa desvalorização de acho que em torno aí de 40%, 50% também. Né? E agora, né, 5 anos depois, novamente, né, esse ciclo. Se você está gostando desse conteúdo, aqui embaixo vai ter um link que vai direcionar você para o nosso canal de podcasts e você vai poder assistir esse podcast exatamente de onde você parou. É isso aí, pessoal. Nesse novo canal, que é o canal Você Investidor Podcast, você vai encontrar aquele conteúdo mais longo, que literalmente é aquele conteúdo de professor, que nós pegamos um tema e vamos abordar esse tema por um período mais longo, dando nossas opiniões, trazendo mais dados para vocês e o principal, sendo ao vivo, sem cortes, com nossa opinião. Então, se você quer continuar desse podcast que você acabou de assistir até agora, é só você clicar no link aqui embaixo e você vai ser direcionado para o nosso canal de podcasts.